Bom, vamos lá então, pessoal. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 181 e a temática de hoje é a supremacia da emoção sobre a razão. Boa noite, senhor Newton César. Como você está? Bom, senhor Roberto, agora melhor ainda, com esses títulos que você inventa, são a melhor, é o melhor. Independente da conversa, o melhor são esses títulos. E você vê, né? A gente aqui no improviso, já tem gente aqui me mandando mensagem. Deixa eu colocar aqui no modo avião. Que é assim, né, cara? Contatos Insólitos tem que ser assim. No improviso, divertido. Sem edição, sem nada, né? Você gostou do título? Para variar, sensacional. Então vamos lá, vamos tentar explicar mais ou menos, mas antes disso que é importante aqui mencionar, eu fiz a burrada de, no outro episódio, não mencionar aqui o estúdio do nosso amigo Caio Avalone, né? Então, Avalone Studios que está fazendo essa gentileza de prover esse espaço muito legal aqui para nós, né? O Caio, um amigo excepcional, né? Enfim, chover no molhado ficar elogiando ele aqui, né? Mas... se você tiver interesse em um estúdio profissional, né, por favor, privilegiem aqui, entre em contato com a Avalone Studios, vocês acham facilmente na internet. Aliás, vou até colocar aqui um link no descritivo depois, né, juntamente com os outros links para que as pessoas possam entrar em contato com ele. Mas vamos lá, então, né? Cara, a supremacia da emoção sobre a razão. De onde adveio esse tema? Mais uma vez, em uma entrevista do nosso amigo Bernardo Kastrup, mencionando sobre, né, essa nossa pretensa ideia de que temos controle sobre as coisas e de que a nossa razão ela é capaz de controlar absolutamente tudo, né? Não sei se em todos os casos a gente poderia mencionar absolutamente tudo, mas eu acho que assim, o pensamento predominante de nossa ciência e até de nossa sociedade, ele se ampara, né, nos pilares de que a ciência e a tecnologia nos proveram, né, desde a época do iluminismo, né, com as certezas de uma vida confortável, né, de uma vida que estendeu, né, a longevidade agora ela é muito maior do que era antigamente, o nível de conforto que nós temos, a comunicação full time que nós temos, né, uns com os outros, né, GPS, uma série de avanços e de conquistas tecnológicas e científicas que nos colocam ou nos fazem pensar naturalmente que, poxa, a razão veio para ficar e a razão, obviamente, ela deve controlar absolutamente tudo que existe, porque nós, afinal de contas, controlamos tudo, não controlamos? Com C maiúsculo. E esse é o ponto que o Bernardo Kastrup realmente questiona, né? De que a gente... muito facilmente a gente consegue desbancar essa ideia, esse pressuposto premeditado de que nós controlamos tudo, né? E de que, no fundo, é a emoção que predomina e não a razão, né? E, então, assim, eu vou querer elaborar isso ao longo do episódio com você. Mais uma vez, eu não estudei esse texto, né? Eu passei, escrevi ele, né? Mandei para você, você aceitou o desafio, né? Só que eu não tive tempo de depois reler isso aqui e dar uma estudadinha. Então, eu vou passar para você fazer já os seus primeiros comentários e depois, em cima disso, dá para a gente ir elaborando pouco a pouco, né? Mas essa é a ideia. A supremacia da emoção sobre a razão, esse questionamento primeiro, né, como se fosse uma estilingada, né? Primeiro para a gente dar uma provocada aí naquelas pessoas, nos mais intelectuais, naqueles que acreditam que realmente nós temos controle sobre tudo, de que a emoção deve se manter sempre sob controle da razão. Eu passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Como se fosse possível, né? Se não me engano, acho que tem metáforas que dão a ideia de que num veículo em movimento, a razão seria quem está no volante controlando e todo o resto, as emoções, sentimentos e todas as outras partes que conceberiam o ser humano estariam ou no banco do passageiro, no banco de trás, etc. Né? Eu acho que é por aí. Como eu costumo dizer, seria de se esperar que assim fosse. Porque você mencionou o iluminismo e o iluminismo veio logo na esteira do renascimento. Renascimento, a ideia de que alguma coisa estava vindo de volta de um período anterior. E, na verdade, essa parte da razão lá vem lá da Grécia, 2000 anos atrás, quando Platão, Totó, lembra do Totó? Totó. Totó, Aristóteles, Totó nas bocas ali de placa em Atenas. Só também? Só também. Já diziam, já formularam os primeiros conceitos de lógica, inclusive são palavras gregas, lógica, ética, retórica. Então, há 2000 anos já se lidava com isso
Com que ideia? A razão seria a maneira, o veículo mais apropriado para nos levarmos a termos uma vida correta, escorreita e boa. Bárbaro. A partir dali vieram os estudos filosóficos, culturais, etc. Isso foi escamoteado, esquecido, eclipsado durante toda a Idade Média, e daí veio o Renascimento, e quando o Iluminismo vem com tudo e toma conta. E, pegando um gancho no que você falou, o desenvolvimento tecnológico rápido e as respostas eficientes rápidas para problemas materiais que não tinham soluções antes e que levaram a melhor qualidade de vida indubitável, acabaram levando a ciência e a razão ao topo do pedestal e ao lugar número 1 do pódio. Como eu estava dizendo no começo, seria de se esperar que assim fosse. O que acabou acontecendo, e a gente já discutiu em outros episódios, foi no momento em que a razão toma conta e dá essa ilusão de que controla tudo, que é tudo uma questão de tempo, investimento, energia e abordagem, todas as respostas vão ser respondidas e a vida vai ser maravilhosa, escamoteou-se tudo que a gente vem falando em vários episódios atrás, que é o interior das pessoas, a consciência, as emoções, os sentimentos, que fazem parte da gente de uma maneira incrível. A gente não existe sem isso. Pior, quando se menciona criticando. Se menciona como, inclusive se usa o termo irracional como sinônimo de emocional, sentimental, como se fosse um oposto e não como uma complementariedade. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vê hoje no mundo, né? Fala-se muito em polarização, e a polarização política, social, futebolística, econômica, seja qual for a ideia, ela parte do princípio de ou isso ou aquilo. Então, se ou é direita ou é esquerda, ou é Corinthians ou é Palmeiras. Implícita está a ideia de que está se negando a legitimidade do outro lado. O outro lado ou ele é inferior, ou ele não deve existir, ou ele está totalmente equivocado e precisa ser educado, colonizado, racionalizado. Isso, eu acho, e não sou eu que acho, estudando os grupos espiritualistas, o pessoal da teoria integral e outros, eles acham que essa polarização é uma interpretação rasteira de uma coisa que existe no universo, inclusive seria uma das leis do Caibalion, que seria as polaridades. E as polaridades, claro, escuro, bem, mal, masculino, feminino, não parte do princípio que é uma coisa ou outra, mas uma coisa e a outra complementariamente, dinamicamente envolvendo, como se fosse um eterno yin e yang. Antônio Damasio, grande neurocientista, nos 2 livros dele que ele escreveu recentemente, agora para me lembrar, um é A Estranha Ordem das Coisas, se não me engano, e outro é Saber e Sentir. Ele bate muito nessa tecla do que nós deveríamos ser descritos como seres emocionais /racionais, não seres racionais. Quando as pessoas dizem a diferença do ser humano diante das outras criaturas seria que nós somos racionais. E isso é parcialmente verdade, na opinião dele, porque nós somos eminentemente emocionais também. Inclusive, tem uma frase no livro dele, também não vou conseguir me lembrar agora, porque... Você se lembrou de bastante coisa. Comparado a mim, sua lembrança é... Mas é alguma coisa tipo assim, melhor. Nós somos igualmente seres pensantes que sentem e seres sensíveis que pensam. Muito bom. Igualmente, né? E essa seria a ideia, acho que, não sei se é isso que o Bernardo Castro vai propor, mas acho que essa é a ideia, no mínimo equalizar e dar a importância devida à parte emocional que faz parte de nós. Sim, claro. Intrinsecamente. Eu concordo contigo, e aqui a gente pode falar sobre 2 pontos específicos que têm a ver com o que você acabou de relatar, né? O primeiro deles que eu acho que é importante é mencionar que, em primeiro lugar, a gente não estou querendo aqui fazer um movimento contra a razão, né? Uhum. Não estou querendo dizer que a razão não presta para nada, que a gente tem que pegar o intelecto e jogar na lata do lixo, não se trata disso, né? Mas como o mote dessa série, desse podcast, é Contatos Insólitos, ou seja, falar sobre aspectos que não são normalmente abordados em rodas de conversa, em locais comuns,
vamos tentar abordar isso por um prisma, né, que normalmente ninguém vê. Então, assim, vamos esquecer, colocando de lado todo o aspecto que a razão trouxe de benefícios para a humanidade, que são, assim, incontáveis, né, que o intelecto trouxe, o que a razão trouxe de benefícios para nós, para o nosso planeta, inclusive, né, não apenas a nós, mas todos os outros animais, as plantas, enfim, a agricultura. Não está em questão isso. O que está em questão é que a gente retornar a um ponto de equilíbrio que eu acho que ele extrapolou muito, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto então, assim, né, que fique claro também para os haters, né? Que adoram falar, assim, ter a mínima noção do que está acontecendo, né? Por favor, né? Assistam os nossos episódios, né? Vejam lá no descritivo dos vídeos, né? E do próprio canal, a proposta do canal, a proposta do vídeo, né? Um vídeo longo, né? Então, é muito fácil a gente fazer chacota ou deduzir algo, né? É um novo tipo de ser ou de fenômeno que existe, que são os concluintes. Eles adoram concluir. Boa, Né? Adoram concluir, né? Tipo assim, não, eu vi aqui 30 segundos, preciso concluir. Né? Impossível em 30 segundos, né, você deduzir alguma coisa. Então, somos a favor da razão, somos a favor da inteligência, do intelecto e tem que existir, né? E tem a sua função, tem o seu lugar. Mas aqui estamos advogando outras coisas, levantando outras bolas, né? Que é esse desequilíbrio que o mundo moderno trouxe. Porque, afinal de contas, temos aí guerras, temos problemas como depressão, insanidade cada vez mais frequente em tudo quanto é tipo de ação. Aí estamos aí mais uma vez aí à beira de repente de uma terceira guerra mundial. Então, assim, tudo isso não foi o suficiente, né? Toda essa razão, né? Esse embasamento nosso não foi o suficiente para trazer a felicidade ou para evitar que esses problemas deixassem de acontecer, né? Crises diversas, crise climática, a crise de significado, né? Então, esse é o outro ponto que eu acho que é importante, de a gente trazer de volta o equilíbrio que você mencionou sobre as dualidades, né? Sobre esse conflito de rechaçar, um lado rechaçar o outro, né? Vamos tentar conciliar essas coisas, né? Então, como você bem mencionou, né? Essa ideia de sermos criaturas racionais, né? Em oposição ao quê? As criaturas irracionais. Me faz lembrar o quê? A época do colonialismo, né? Então você tem impérios como o Império Inglês, né? O Império Espanhol colonizando Índia, colonizando aqui as Américas, né? E tratando os seres que eles encontravam ao longo do caminho como seres primitivos, né? Seres inferiores. Por quê? Partia-se dessa premissa de que, poxa, olha só o império, né, que eu represento aqui, olha só o que nós conseguimos, olha a Revolução Industrial, olha só a tecnologia que nós possuímos, né, em comparação a vocês, que são inferiores. Então, esse é um outro aspecto interessante a gente mencionar, né? A razão, sim, nos deu uma amplitude, uma gama de benefícios indiscutíveis, mas é importante a gente frisar que isso não resolveu todos os nossos problemas, muito provavelmente porque a gente não reconhece o valor da emoção e do sentimento. E aí eu vou querer falar numa outra parte mais adiante sobre de onde que nós viemos e como a emoção, ela necessariamente, em termos históricos, ela é primordial e ela é a mais longa qualidade humana, muito mais longa do que o intelecto, que ele é recém-chegado em termos evolutivos na história da humanidade, né? Muito bem colocado, até para a formação do cérebro, daqui a pouco você vai falar sobre isso. Não, bem legal. Sabe o que me ocorreu? Como você falou agora há pouco, uma das coisas que a gente tem se preocupado em fazer, talvez inconscientemente, mas agora, a partir de agora, passa a ser consciente, já que eu estou colocando no assunto, uma das coisas que a gente tem feito a gente reconhece como, em geral, certos pontos são vistos, a gente reconhece a legitimidade deles, mas a gente tenta ver outras perspectivas e o que a gente pode aprender com elas. Exemplo, é quase que consenso, como a gente falou agora, de que a maioria das pessoas considera a razão primordial e veículo para a gente chegar à resolução de problemas e felicidade. E a parte emocional geralmente é vista com maus olhos, é vista sempre pelos seus exageros, seus problemas, raramente pelos seus benefícios e seus méritos, e assim fica estabelecido as coisas. O que a gente estaria tentando fazer aqui é dizer, sim, isso é uma abordagem, mas existe um outro lado. Existem malefícios, problemas que a modernidade trouxe com razão, existem benefícios que não estão sendo reconhecidos pela valorização devida da parte emocional.
inclusive, alguns dos pensadores dizem que uma das ideias e dos desafios da pós-modernidade seria justamente tentar trazer esse equilíbrio de volta e dar o devido valor à emoção e botar cada uma desses pesos no devido lugar na prateleira, de tal maneira que eles estivessem dinamicamente sempre se equilibrando, porque uma não vai a lugar nenhum sem a outra. Com certeza, concordo plenamente. Esse é o mote mesmo, né? E, então, acho que assim, vale a pena, então, já puxando esse gancho, a gente fazer um retrospecto em relação ao histórico da humanidade, né? Que é um histórico que advém justamente dos animais, né? Então, assim, os animais eminentemente instintivos, tomados por impulso, fazendo as coisas por impulso, e o ser humano também fazendo parte desse reino, né? Muito tempo depois, adquirindo intelecto, a capacidade de raciocínio, de pensamento simbólico, né, que veio muito tardiamente, apareceu muito tardiamente na evolução do Homo sapiens, né? Mas antes disso, né, você tem toda uma gama de ancestrais completamente desprovidos dessa capacidade, que estavam ali vivendo, Exato. Que estavam num ambiente como os outros animais, lutando pela sobrevivência e sendo predominantemente emocionais em suas características comportamentais, etc., né? Pelo menos assim nós presumimos, né? Mas a se julgar pelo reino natural, né, como os animais se comportam, não tem como a gente tirar a gente dessa posição, né? Mais tardiamente isso aconteceu e eu acho que foi um ganho, nos destacamos em relação aos outros animais, tudo bem, mas passamos aí milhões de anos. Se a gente for pensar aí os primeiros achados de sinais de que o ser humano estaria munido de alguma capacidade intelectual um pouco mais avançada, datam aí mais ou menos de 30 a 50 mil anos. Então, é extremamente recente, é um piscar de olhos em termos evolutivos durante um período em que milhões de anos nós estivemos ali completamente imersos em um oceano de emoção, de sentimentos, né? Então, reconhecer isso é você realmente reconhecer a própria história do nosso planeta. E, por uma razão não muito óbvia, chegamos a esse ponto onde temos que honrar, sim, a razão, porque a natureza sofreu muito para que a gente chegasse nesse ponto, né? Muitas vidas, incontáveis extinções ocorreram ao longo do caminho para que a gente chegasse nesse ponto. Se não fosse a gente, talvez fossem outros animais que tivessem conseguido essa proeza de chegar a adquirir a metacognição, né? E ser capaz de ser criaturas autorreflexivas. Tudo isso teve uma razão calcada no quê? Num amplo apoio de um oceano emotivo que sempre esteve ali presente, é muito mais velho e continua dentro de nós. Então, esse que é o ponto aqui. Vamos reconhecer que isso ainda existe dentro de nós. E como é que a gente vai reconhecer isso? Justamente fazendo o que a gente sempre faz, apontando o dedo, o mal é o outro. O mal não é comigo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa excelente, eu frequento a igreja, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma religião específica, eu tenho um conjunto de parâmetros morais que me fazem ser especial. Então, assim, o problema é sempre do outro, nunca o nosso, né? Então, parte já daí o princípio do reconhecimento de que não, eu também sou ruim, eu também sou mal, eu também ajo por impulso, né? Eu também tenho um eu que, de repente, ele pode se tornar um animal feroz no momento de fúria, né? Então, tem até o famoso filme, né? Um Dia de Fúria. Então, assim, partir para esse reconhecimento desse histórico do qual nós viemos, do qual nós somos seres indissociáveis e honrá-lo também, né? De que ele tem o seu lugar, tem o seu papel e de que ele tem que ser honrado no sentido de a gente abraçar esse passado emocional, emotivo e não rechaçá-lo, enxergando como os colonizadores fizeram, como algo renegado à esfera dos homens primitivos ou das criaturas menos desenvolvidas, coisa que é uma grande besteira, porque nós continuamos a carregar isso tudo. Né? Muito bem colocado. Eu acho que também faz parte da evolução em todos esses aspectos, e esse seria talvez um aspecto, entre aspas, negativo, de denegrir ou depreciar aquilo que não explicitamente nos levou ou nos fez chegar até onde a gente chegou. E o que eu quero dizer com isso?
Se chegamos até aqui, todo esse cabedal, toda essa avalanche, toda essa estrutura emocional formada por cada uma das emoções que a gente tem e que são irracionais, sim, como oposto de racional. E que, quando fora de controle, nos traz problemas. Mas todo esse cabedal veio junto com a gente e talvez não, com certeza também por causa desse cabedal, de toda essa estrutura que a gente tem, chegamos até aqui também. Não foi só por causa da razão, foi justamente pelas duas. Exemplo, vamos pegar algumas emoções básicas e irracionais. Exemplo básico, 7 pecados capitais. Ninguém pensa assim, vou sentir inveja de fulano. Tenho ciúme de mengana. Não, é como se fosse um vulcão que sobe de dentro para fora e quando percebemos, na maioria das vezes, já foi. Exato. Temos tempo de nos arrepender. Aí a racionalização nos diz, pisei na bola, não foi capaz de controlar. Mas essa mesma sensação, esse mesmo vulcão que nos fez agir irracionalmente e em muitos casos, nos levará a ações negativas, complicadas, puníveis, criminosas, também nos fez serem salvos no passado, fugirmos de tigres de sabre, sobrevivermos a guerras com outras tribos, enfim. O homem de Cro-Magnon não está aqui, o homem de Neandertal não está aqui estamos nós. Então, de alguma maneira, viemos vindo juntos. Uma coisa que você me fez lembrar também, voltando ao livro um dos livros do Antônio Damasio, ele costumava fazer uma brincadeira assim, no princípio, não era o verbo, era a bactéria. Porque as criaturas vivas, a vida começou com uma criatura unicelular, e elas estão aí até hoje. Não há criatura pluricelular que não tenha bactérias dentro dos seus corpos atuando de maneira bionívoca e comensalista. Nós mesmos temos mais bactérias do que células. E quando elas não funcionam bem, nós temos problemas intestinais de todo tipo. E as bactérias não tinham cérebro, não tinham sistema nervoso, mas elas eram capazes de sentir, ainda são capazes de sentir. E sentir é diferente de perceber. O perceber, segundo Antônio Damasio, é uma situação externa. Eu percebo o exterior como um calor, eu percebo que tem um objeto aqui se eu consigo tocá-lo. O sentir está vinculado ao interno. Elas eram capazes de sentir o interno e saber quando estavam funcionando bem ou mal. Como a gente também, nosso mecanismo, dor, raiva, amor, sensações, tudo isso está lá dentro. A gente é um aperfeiçoamento de tudo isso que aconteceu, vezes as bactérias 4 bilhões de anos, como você costuma dizer, a quintessência da natureza, a melhor coisa que a natureza conseguiu trazer até agora como consciência autorreflexiva, somos nós. Com todas essas duas bagagens juntas, com a razão e a emoção caminhando juntas. A modernidade jogou ela para escanteio e a gente está tentando resgatar agora a sua importância e os benefícios que ela tem trazido. Né? Muito bem. Nossa, excelente. Você falou várias coisas aí que dá para a gente falar vários episódios sobre isso. Taca pau. Mas vamos ver se eu consigo me organizar aqui para colocar isso em perspectiva. Eu acho que um aspecto importante que você mencionou em primeiro momento foi a questão das emoções e dos sentidos invadirem, né, serem invasivos a gente de sopetão, né, de bate-pronto, assim, você não tem o mínimo controle sobre isso, né? E assim, o quão importante é reconhecer isso, reconhecer que isso acontece e de que faz parte da nossa vida, né? Em oposição a isso, o que acontece? Muitas vezes a gente cai na ilusão de achar que a mente racional vai conseguir bloquear essas coisas, né? E até tenta fazer isso, mas a um custo muito alto. Como, por exemplo, dá um exemplo que muita gente aqui já passou por isso. É uma desilusão amorosa, por exemplo, né? Logo após uma desilusão amorosa, você sente uma imensa tristeza. Muitas pessoas caem em depressão. Da mesma maneira que certas partes do cérebro estão vinculadas ao vício, da mesma forma, de forma análoga, né? O amor também provoca isso, né? Então, depois de uma desilusão amorosa, você tem justamente aquele momento em que você sente falta, né, daquela substância que até então, né, a dopamina invadiu o seu cérebro naqueles momentos em que você estava com a pessoa amada.
O que ocorre é, depois de uma desilusão como essa, de você sentir, né, aí entra realmente essa questão que você está falando da diferença entre perceber e o sentir, esse sentir ruim, né, uma sensação ruim que ninguém quer ter mais, faz essas pessoas passarem a ter o seguinte comportamento: eu não quero mais me apaixonar, eu não quero mais amar, porque se acontecer mais uma vez vai ser horrível, eu não quero passar por isso novamente. Então você literalmente fecha o seu coração. Lógico que ninguém fecha o coração, isso é uma metáfora, mas justamente uma metáfora que aponta para essa ideia de que eu não quero mais sentir. Então agora eu vou ser racional, robotizado, não vou me envolver. Se eu me envolver com alguém, vai ser uma coisa temporária, uma coisa de uma noite só. Isso é extremamente comum e extremamente compreensível também, né? Mas, mais uma vez, eu apelo aqui para a ideia de quanto que a gente não está se machucando com isso, né? Não é à toa que o nosso chakra cardíaco é no meio do nosso peito, né? E o quão importante é essa ideia da coragem, né? Porque a coragem vem de cor, né? Ou seja, né? Do cor do coração, né? Essa coragem para a gente amar, essa coragem para você sentir, essa coragem para você perceber as emoções chegando e não anulá-las, e não se evadir da possibilidade de sentir essas coisas, que fazem parte também do molho todo, né? Ou do pacote todo que você disse que veio junto, né? Então, é compreensível, era de se esperar, como você gosta de fazer, agora me desculpe, roubando a sua expressão, né, de que a gente fosse agir dessa maneira, né, diante de circunstâncias completamente cotidianas como essa. Mas o custo é altíssimo. Por quê? A gente vai sendo petrificado ou robotizado diante de uma vida que tem muito mais a oferecer e vivemos sempre com o freio de mão puxado, né? Ou vivemos muito aquém da totalidade daquilo que a vida poderia nos proporcionar, né? Então, Muito esse é um bem aspecto colocado. que eu acho que Não, é importante. genial. E você me fez lembrar um aspecto básico da gente. Quando a gente, qualquer pessoa, em qualquer coordenada de espaço-tempo, passa por uma experiência ruim, a ideia é tentar evitar que ela venha se repetir e que essa sensação ruim se dissipe logo. É natural. E aí, olha o ledo engano da razão. Deixa eu cranear aqui, deixa eu fazer um raciocínio clássico. Eu não vou mais fazer isto porque isto leva ao sofrimento. Se isto levou ao sofrimento, eu corto o mal pela raiz, eu não sofro mais. E 9 em 10 pessoas que caíram nessa armadilha que você falou da desilusão amorosa, meses depois, anos depois, acabaram percebendo que não funciona, porque não há um controle, voltando ao começo da nossa conversa, não há um controle como a gente gostaria que acontecesse, né? Está aí também uma ótima oportunidade, como alguns espiritualistas dizem, para usar uma expressão que alguns deles usam, que seria o Karma Yoga. O que seria o Karma Yoga? É usar toda e qualquer circunstância da vida como oportunidade de atividade, experiência espiritual. Exemplo, puxa, meu namoro, pegando o exemplo que você falou agora, meu relacionamento acabou. As cotas de responsabilidade eu consigo avaliá-las. Deixa eu avaliar friamente qual era a minha parte e qual é a parte do meu companheiro ou companheira. O que eu aprendi com esse relacionamento? Não foi de todo em vão. Eu cresci, eu sou uma pessoa diferente. Quais momentos vieram o vulcão veio à tona e eu consegui perceber só depois e agir de má fé, agir sem pensar, depois me arrependi. Que lições eu posso aprender ali? Isso pode ser uma tremenda oportunidade, um ótimo trampolim de aprendizado de Sim, autoconhecimento. Com certeza. E mesmo reconhecendo, algumas vezes esse vulcão virá à tona, eu vou perder o controle, mas eu estarei cada vez mais atento. Quando eu fiz um curso de Enneagrama com Marcos Murakami, que eu recomendo para todo mundo, ele faz uma metáfora muito boa, que o Enneagrama parte do pressuposto que existem 9 personalidades de cada um de nós, que seria, a grosso modo, como a gente responde a um primeiro trauma na infância, e a partir daí cada um de nós teria basicamente uma maneira de reagir ao mundo e de filtrar o mundo. Seriam os 9 números do Enneagrama, então vale a pena para as pessoas irem a fundo. Mas a metáfora que ele usa, que eu acho demais, é o seguinte, ele usa que o Enneagrama, o número de Enneagrama seria como uma máscara que cola na gente. É a principal maneira como a gente cria a nossa persona. Tá. Então a ideia seria
Na maioria das vezes você não vê a máscara colando. Quando você se deu conta, ela já está colada, você já fez, você já reagiu automaticamente com relação à situação que ocorreu. O treino, o crescimento espiritual, a atenção, o estudo, o respeito, a compaixão te mostram que às vezes você pode ver a máscara chegando e dependendo do caso você pode até vê-la e antes impedir que ela cole em você. Isso seria muito legal. Isso seria um grande processo de aprendizado e mostrar, faz parte de mim, sim, faz parte de mim, mas não sou eu. Muito bom, legal. E você me fez lembrar também uma coisa legal que o Bernardo Kesper mencionou, dizendo que assim, o universo emocional somos nós. Nós somos isso, não é que isso acontece com a gente, nós somos assim, né? Essa é a nossa raiz, digamos, né? Emocional / sentimental. Só que assim, o / sentimental já é um processo mais elaborado, né? Ou seja, é um momento posterior, porque assim, a gente não é a nossa razão. A razão é a forma que nós temos de reagir a essas emoções. Então, é um momento posterior mesmo, é um movimento que deve ser feito posteriormente ao que você sente, ao que você percebe, né? Então, é essa ilusão de achar que vai controlar tudo e, na verdade, você não controla nada, né? Então, voltando a essa ideia, né, que eu falei originalmente, né? O que a gente controla, afinal? Então, vamos analisar, né? Não controlamos nosso próximo pensamento. Para quem já tentou fazer meditação, por exemplo, percebe que é muito difícil controlar o pensamento, né? Não controlamos nossas emoções. Né? Esse é o mote do nosso episódio aqui. A gente não controla isso. Essas coisas acontecem conosco, né? Então, a gente não tem... Até questionava a questão do livre-arbítrio. Teve um episódio nosso que a gente explorou o livre-arbítrio, né? A gente poderia até depois retomar, fazer uma revisita da questão do livre-arbítrio, porque é interessante nesse aspecto, né? Porque se a gente tivesse livre-arbítrio, a gente só escolheria ser feliz. Eu vou escolher as pessoas pelas quais eu vou me apaixonar, porque eu sei que vai ser roubada se me apaixonar por aquela pessoa. Então, eu não quero me apaixonar por ela, vou me apaixonar por essa daqui. Eu vou escolher o carro que eu quero, eu vou escolher, não sentir dor, né? Eu vou escolher não ter pesadelos, né? A gente não consegue escolher essas coisas todas. Eu consigo evitar ou ter algum certo controle em uma doença que ocorre em alguma parte do meu corpo? Não. Porque também essas coisas têm fundo inconsciente, psicossomáticos, etc. Consigo controlar as batidas do meu coração? Não. Algumas funções são controláveis, interessantemente, né? Como, por exemplo, a respiração. Com um treino você consegue perceber, controlar, inclusive evoluir nessa capacidade de controlar a respiração. Então, nesse caso, tudo bem. Até um limite. Até um certo limite, lógico. Mas uma série de outras coisas. Eu consigo controlar o que o meu fígado está fazendo, o que o meu baço está fazendo. Eu consigo controlar o que está acontecendo no mundo aí fora, nas imediações, né, no meu núcleo familiar, no meio social, no mundo. Eu consigo controlar essas coisas todas? Então, não. Então, o que ele quer dizer com isso? A melhor coisa que nós temos a fazer sendo criaturas autorreflexivas, em função daquilo que nós somos ou daquilo que ocorre com a gente, pensar e refletir para reagir cada vez melhor a essas situações, né? E não achar que você controla tudo, que você consegue ser racional em tudo e de que antes de sentir você vai primeiro pensar e vai bloquear tudo quanto é tipo de sentimento, de emoção, de razão. Se você parte desse princípio, você está bloqueando o quê? A si próprio. Você está bloqueando uma grande parte sua. Você está se divorciando de um universo emocional, instintivo, que faz parte da história desse planeta e da história de todas as criaturas vivas, né? O que você acha desse aspecto? Genial. E sabe o que me ocorreu? Eu acho que a armadilha foi, no momento que a gente desenvolveu a razão e a racionalidade de maneira intensiva, criando artefatos tecnológicos que, sim, são passíveis de controle. Eu posso controlar como funciona esse microfone, como funciona a TV, isso, e várias coisas ao nosso redor, extensões nossas. Isso aqui é extensão da nossa voz, um telescópio é extensão dos nossos olhos, etc. Isso acabou criando uma armadilha, dando a impressão de que a gente pode controlar tudo. Talvez inconscientemente. E caímos na armadilha de que não, né? E outra coisa que me ocorreu agora, o grande Richard Bach, do Fernão Capelo Gaivota, etc. Ele tem uma frase que é genial, que eu sempre usei, admirei.
usei, inclusive, como epígrafe de alguns livros que eu escrevi, que era, a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas a gente pode controlar as nossas respostas. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar as nossas respostas às circunstâncias. Sim. Será? Sim. Eu acho que a posteriori, talvez. Mas talvez na hora, no calor da emoção, talvez não. Sim. Talvez não. Mas talvez daí advenha também a ideia do treino, né? Ou seja, o próprio mindfulness, vem essa proposta, né, da atenção plena, onde através de um treino você consegue se perceber mais e talvez antecipar algumas coisas, não sei se antecipar é a palavra mais correta, mas reagir de uma forma melhor a eventos que até então te geravam muito sofrimento, muita dor, né? Perfeito. Você me fez lembrar também um dos preceitos atribuídos ao budismo, a palavra-chave seria observar. Né? E ao observar constantemente a realidade, o momento, o presente, a gente tenderia a reagir menos e a responder mais. Pois é. E agora eu estou lembrando aqui, passando aqui o dedinho, aqui no texto, né, que eu escrevi para você, também é uma parte que eu acho que é importante, que isso eu elaborei, não foi por causa do Bernardo Kestner, né, que a intelectualidade, ela acaba sendo uma mulher ciumenta, assim, sabe? Uma esposa ciumenta, ou um marido ciumento, seja lá que metáfora a gente pode usar, né? Porque ela meio que elimina tudo aquilo que é diferente de si própria, né? Então, assim, a emoção, o sentimento que surge, lágrimas que caem, de repente, se ouvir uma música que, por alguma razão, aquilo te tocou em algum ponto que estava ali escondido, tende a rechaçar, né? Ou seja, você é uma pessoa eminentemente intelectual, você acha, opa, não é para estar sentindo, né? Ou, né, velhas concepções, né, em relação a um universo predominantemente machista, né? Então, homem não chora, então eu tenho que controlar isso, eu não posso chorar, né? Então, eu mesmo já pessoalmente passei por problemas em decorrência dessa crença idiota, né? Então, por exemplo, eu me lembro que depois da morte do meu pai, ou, na verdade, logo após a morte do meu pai, eu não chorei no seu velório, né? Porque eu não sei nem se conscientemente eu estava fazendo aquilo de caso pensado, não posso chorar porque vou... Mas eu acho que dentro de mim havia alguma ideia próxima a isso, que era... O choro tem relação com fraqueza, eu preciso ser forte nesse momento. Então, indiretamente está conectado a isso, mas, né, tangencia isso, mas não era diretamente ligado a essa crença de que o homem não pode chorar. Mas, de qualquer maneira, eu passei por isso. E isso me trouxe graves consequências ao longo do tempo, que depois eu fui percebendo, né, que foi a síndrome do pânico, né? Então, assim, eu não expressei, não coloquei para fora, né, um sentimento que eu percebi que veio, que surgiu, mas eu travei, né? Eu segurei aquilo lá. Então, até isso, a gente deve tomar com extrema seriedade por perceber que, poxa, há um aspecto do seu lá dentro se manifestando, é legítimo, é parte de você. O que você está fazendo com isso? Você está aniquilando, né? Você está simplesmente decepando uma parte sua em razão da razão, ou de um aspecto que você julga superior e os outros são inferiores, então você vai impedir que aquilo ocorra com você. Você pode até, de uma forma fake, achar que impediu, mas lá na frente as consequências psicossomáticas serão muito severas, né? Muito bem colocado. Você me fez lembrar como é forte a pressão cultural, né, em cada momento. Existem aspectos que são eminentemente humanos, que transcendem culturas, espaço-tempo, regiões e tudo. E existem aspectos que são culturais eminentemente daquela região. Imagina, e você foi afortunado, você consegue fazer essa avaliação hoje e nesse aspecto você conseguiu lidar bem. Quantos levam essa situação batidas, têm uma vida miserável, muito sofrida e não sabem a razão, o motivo do que foi. Que difícil olha que batalha que é eu saber que isso faz parte de mim e que transformar isso, exteriorizar esta parte de mim pode ser mal vista e pode trazer consequências ruins para mim e para aqueles que me cercam. Como todo processo de repressão, né? E aí isso eu acabo
suprimindo, amputando e sofrendo com a ideia equivocada de que estou fazendo um bem maior a mim e aos que estão ao meu redor. Então, lidar mal, isso é uma boa coisa, lidar mal com a razão e lidar mal com a emoção tende a levar a sofrimento, dor, problemas fisiológicos, psicológicos e todo tipo de coisa. Disfunção de todo tipo, do físico ao espiritual. E da mesma forma que a gente também, em vários episódios, vem abordando a ideia da dissociação, né, de sermos aqui seres dissociados de uma enorme mente universal, me faz pensar também que, nesse aspecto, também somos dissociados de nós mesmos. Né? Ou seja, esquartejamos partes de nossa subjetividade, damos nomes a essas coisas, achamos que vivemos apenas de um pedacinho que foi esquartejado, que é a intelectualidade, a razão, e negamos o resto todo. Então, estamos sim dissociados, né? Então, para as pessoas que acham, né, que, pô, mas que papo é esse de dissociação? Do que você está falando? Né? Existem infinitos níveis de dissociação consciencial, né? Mas esse é um bem claro, que a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? Então, essa parte minha eu não gosto. Essa parte minha eu não quero vivenciar. Não me faz bem. Mas talvez o grande pulo do gato aqui tá, você pode até não gostar, mas abrace essa parte, porque ela é sua. Ela é você, faz parte de você. E como, né, o próprio Ken Wilber, a teoria integral diz, né, incorpore e transcenda. Isso. Né? Então, assim, você estava falando, me passou isso pela cabeça, acho que não, é legal, é legal. E mencionando as filosofias perenes que você gosta de mencionar, vai mencionar ainda hoje, um aspecto básico de todas elas é a ideia do despertar. E do que vem o despertar? Estamos em algum estado de torpor, sono, seja qual for. E no momento em que a gente desperta e passa a observar, a realidade é outra. Ela não precisa ser racional ou emocional. Ela é as duas ao mesmo tempo, concomitante, respondendo à realidade de acordo com o que ela pede. No momento presente, no eterno presente, no eterno agora de cada momento que acontece. Muito bem, isso também me coloca, concordo plenamente, mas me coloca numa perspectiva que eu acho que é bom, mesmo que a gente não consiga explorar aqui, talvez valha um próximo episódio, que é o quanto que isso traz para a mesa das discussões atuais sobre a inteligência artificial, né? Ou seja, como a inteligência artificial, muita gente, né, encabeçada inclusive por gente de grosso calibre aí, que acredita nessa possibilidade, né, de que a consciência pode surgir espontaneamente, né? Porque a inteligência artificial já é uma realidade, né? Mas a inteligência não tem nada a ver com, assim, está relacionado, mas não é a mesma coisa do que consciência, né? Que, de repente, a inteligência artificial poderia produzir em algum momento do futuro, devido às suas altas complexidades, a consciência, né? Da mesma maneira que, como acreditamos que o cérebro produz a consciência devido a altos níveis de complexidade, né? Ainda muito mal compreendidos, e se joga isso para o futuro, né? Ou seja, finalmente, em algum momento do futuro, a gente vai descobrir que de fato o cérebro produz. A inteligência artificial também, o advento da inteligência artificial também traz à mesa esse tipo de discussão. Não esse tipo de discussão. Acredita nisso veementemente sem trazer para a mesa essa discussão, né? De que, poxa, mas um computador, ele sente, ele experiencia um momento de emoção, ele, de dentro para fora, de forma subjetiva, ele reflete, ele pondera, ele saberia distinguir o gosto de uma fruta, ou o sabor, sei lá, de um frango assado, ou qual seria, por exemplo, o amargor de uma desilusão amorosa. Então, essas coisas todas eu acho interessante também. Eu não sei se tem muita relação com o que nós estamos discutindo aqui, mas eu acho que é importante no sentido de que isso nos diferencia radicalmente de uma máquina. Sim. A emoção, o aspecto sentimental, o aspecto instintivo. Isso traz veementemente uma diferença muito grande. E que é o fator que justamente deve ser valorizado em relação ao que nós estamos dizendo desde o início desse episódio, de que a emoção faz parte de nós, deve ser reconhecida, deve ser integrada ao todo cabedal
humano, né, que existe dentro de cada um de nós, né? O que você acha desse aspecto? Genial. Fazendo uma analogia, eu acho que a inteligência artificial, qualquer tema em geral, mas a inteligência artificial especificamente, ela dá margem a vários tipos de abordagem que a gente pode escolher e, a partir dela, procurar camadas e perspectivas diferentes de análise. Um exemplo, e talvez às vezes paralelos. Um exemplo, talvez a emoção, aquilo que a gente domina a emoção, que também para os filósofos é uma coisa, para os neurocientistas é uma coisa, para os poetas é outra coisa, existe um terreno comum, mas é como se fossem vários círculos e todos eles se entrelaçam, mas tem partes diferentes em cada uma dessas interpretações. Mas talvez a emoção seria própria de criaturas formadas por carbono, que tem sangue, que tem uma série de coisas. O que a gente poderia fazer é, existirá um paralelo entre isso que acontece com essas criaturas e entidades formadas por silício, elétrons, uma série de outras coisas, talvez não necessariamente igual, mas um equivalente. E a gente levaria a conversa para outro patamar. Concordo. E assim, também pensando de que a inteligência artificial existe justamente para imitar a condição humana, né? Então, foi projetado para isso, né? Ao passo que a vida não foi projetada. A vida simplesmente evoluiu, né? Se desenvolveu ao longo de milhões de anos, né? Então, se você cria algo para que imite a condição humana, por si só, logo de saída, você não tem um componente inicial dessa história toda, que é a consciência, né? Porque, assim, partindo do princípio de que a consciência é fundamental, ela se encontra subjacente em todas as coisas no universo, esse é o ponto de partida. A inteligência artificial, não. O ponto de partida é, a partir de condições físicas, a gente vai criar aqui uma imitação, né? Uma simulação de algo que já existe. Então, encarar a inteligência artificial como uma simulação perfeita, eu acho que faz todo sentido. O problema é achar que a inteligência artificial se equivale, né, em todos os aspectos. Eu acho que, em termos de inteligência, se equivale sim, vai ultrapassar em algum momento a capacidade humana de inteligência, mas jamais será capaz de ter consciência, né? Que é uma questão polêmica também, justamente por causa, não só por causa disso, né? Mas também em grande parte por causa do aspecto emocional, sentimental. Não, eu acho que é legal, e eu acho que é uma conversa válida e super legal no âmbito filosófico. Sim. Mas às vezes eu vejo as pessoas, e acho que você também deve ter visto isso, se perdendo aqui, sem um cabedal mínimo de filosofia para poder, pelo menos, respeitar opiniões divergentes e outros aspectos, quando, na verdade, a gente deveria estar se preocupando em que benefícios e que riscos isso aqui existe para que a gente possa conduzir bem esse tipo de tecnologia, porque ela está crescendo de maneira exponencial e, mal utilizada, dá para causar estragos violentos. Muitos, muitos. Inclusive, hoje eu vi, por sinal, um vídeo de inteligência artificial que, se a pessoa não me falasse que havia sido produzido artificialmente, eu ia achar que era um vídeo da Globo, assim, tão perfeito, indistinguível da realidade. Né? Já estamos nesse momento. Já estamos. Então, o quão perigoso isso pode ser em mãos de pessoas mal intencionadas, né? Bom, você falou aqui das filosofias perenes, acho que também vale a gente, deixa eu ver quanto tempo, temos 48 minutos, descontando aí aqui uns 30 segundos mais ou menos, temos aí praticamente 10 minutos para falar sobre isso ainda, que as filosofias perenes sempre estiveram em comunhão com o universo da emoção, né, e do sentimento, né? Por que isso? As próprias religiões, né, em seus momentos de conexão com o arquétipo do divino, então sempre esteve presente ali, né? Então, até nisso, a razão acaba sendo um advento tardio na evolução humana, né? Como sendo, e assim, acabou culminando justamente nisso, né? Como aquele filho caçula que se destacou tanto que ele renega a própria família, né? Assim, ele não quero saber, não preciso dos meus pais, são pobres coitados que vivem no passado, eu sei aquilo que é bom para mim, e sai
pelo mundo aí se aventurando, né? E depois é obrigado a reconhecer que precisa voltar às suas origens, né? E acho que esse é o apelo nosso aqui desse episódio, não só desse episódio, acho que de Contatos Insólitos como um todo, né? Que é voltar às origens, né? A jornada do herói, né? Que saiu de casa em busca de aventura, né? E superação e volta para casa de uma forma mais avançada, mais transcendental, mais consciente, digamos assim, né? Então, as filosofias perenes sempre tiveram contato com esse lado emocional, porque estavam em contato com o universo subjetivo, né? Então, ao contrário do que você mencionou sobre a questão das percepções estarem voltadas para fora, quando você fecha os olhos sentados em uma posição meditativa, você é obrigado a se deparar com o seu universo interior, o seu universo subjetivo. Então, sempre foi natural para as filosofias perenes lidarem com esse aspecto da emoção, do sentimento, e nunca tiveram problemas com isso, muito pelo contrário, né? Foram capazes de explorar esse universo de diversas maneiras, e acho que uma das formas mais eficazes que as filosofias perenes tiveram é de você justamente conseguir fazer aquela contemplação, né, a prática meditativa contemplativa, de observar simplesmente as emoções passarem, né, os pensamentos passarem, não se envolver com isso, né. A gente está falando de se envolver, obviamente, você não vai deixar de sentir, mas essa que é justamente a ideia, né, ou seja, você não vai eliminar o sentimento, você não vai eliminar o pensamento, mas simplesmente observar. Faz parte de você. Está ali, observe, né, atentamente e não se envolve, né? Então, é um outro aspecto interessante. Muito interessante. E, de novo, buscando sempre as perspectivas diferentes e outras abordagens, né? Quando essas criaturas valorizam sobremaneira essa interiorização, esse exercício interior, e encontram, em vários momentos, através da prática, um nível de paz, de harmonia, eles se preocupam menos ou pouco com o exterior. Então, não precisam de 4 pares de sapato, uma casa com 12 cômodos, um veículo mais rápido. Esse aspecto exterior do desenvolvimento tecnológico, da parte racional que levou à tecnologia e ao avanço dela, no Oriente, não por coincidência, ficou em segundo plano. Sim. Quem valorizou o racional nos levou até agora. Mesmo a parte de medicina, eles adoeciam, faleciam no Oriente, adoeciam, faleciam, sem medicamentos, sem a devida assistência, mas pelo menos de maneira serena, partindo do pressuposto de que estavam praticando aquele discurso de interiorização e transcendência. Ao passo que aqui, a gente procurou estender a vida material da melhor maneira possível, com seus méritos. Aqui Sim, estamos claro. nós. E hoje podemos compartilhar. Hoje, no mundo mais globalizado, a gente fala muito das crises, mas tem vários benefícios. Nunca a informação esteve tão disponível, nunca a medicina esteve tão à disposição de todo mundo. A gente pode estender a vida de todos, a gente pode compartilhar informação com todos, podemos socializar os benefícios a todo mundo, dependendo da maneira como a gente lide com isso. É muito interessante, a gente já falou sobre isso, essa metáfora de como às vezes parece que o mundo, olhando por um mapa mundi onde o Ocidente está à direita e o Oriente está à direita e o Ocidente está à esquerda, como se fosse um cérebro funcionando, as duas partes do cérebro, e agora o corpo caloso já juntou e está trocando informações o tempo todo. Como funciona na nossa mente, no nosso cérebro. Sim, né? sim. Não, sensacional. Com tudo de bom e ruim que acontece. Né? A gente sempre deve valorizar o ruim, mas os dois lados estão o tempo inteiro dinamicamente acontecendo. Né? E é interessante também a gente perceber, né? Você falando, me veio uma imagem assim de como que a abordagem do Ocidente ela é muito mais abrupta em comparação à abordagem do Oriente, que ela é mais fluídica e mais natural, digamos assim, né? Então, quando você falou, por exemplo, dos grandes mestres, né, que de repente se preparam melhor para o momento da morte e passam por essa transição de uma forma muito mais tranquila, calma. Isso não acontece normalmente no Ocidente, porque a gente se distancia desse outro aspecto também, né? A gente, da mesma maneira que a gente se divorciou, digamos assim, ou quartejamos aspectos de nossa psique, também nos divorciamos da morte, né? Ou seja, no sentido de que não vamos falar sobre isso,
isso vai me trazer más energias, vai me trazer coisas ruins, eu não quero pensar, não quero falar sobre isso. Muitas pessoas realmente têm problemas sérios em enfrentar o advento da morte. Eu mesmo já tive muitos problemas em relação ao enfrentamento da morte, justamente nessa época da síndrome do pânico. Mas onde eu quero chegar? Se você comparar esses dois modelos, pegando, obviamente, os gurus, os grandes mestres das filosofias perenes, você tem essa ideia muito mais fluídica e natural de um ser que nasce, envelhece, todas as etapas do desenvolvimento, né? Vai envelhecendo, vai ficando mais fraquinho e morre, né? De uma forma mais fluídica. A gente acaba tendo, pelo estilo de vida ansioso que levamos, muitas vezes ataques do coração repentinos, desastres, acidentes que ocorrem de forma repentina, e a nossa vida é ceifada de uma forma abrupta, não passando por essa experiência de um começo e um meio e um fim, né? Justamente por esse aspecto ocidental de decepação, né? De corte, de esquartejamento da realidade, dentro do qual nós somos peritos em interpretar a realidade, né? Você acha que faz sentido? Faz. Muito legal. Eu acho que precisamos voltar a conversar sobre a morte em algum capítulo, né? Porque você me fez agora me lembrar, de novo, a gente está partindo do princípio de que algumas pessoas praticam esse discurso que a gente está generalizando como Oriente, Ocidente, sim, comportamento. Claro. É generalização. Não dá para falar de 8 bilhões de pessoas, mas basicamente é isso. Essas pessoas do Oriente ou as pessoas que abraçaram ideias da filosofia oriental, porque tem muita gente no Ocidente hoje que faz isso, né? Eles tendem, pela prática, a lidar melhor com esse processo fluídico e saber que a morte é uma parte de um ciclo que pode acontecer a qualquer momento, aos 5 anos, aos 50, aos 105. E, independentemente do que aconteça, o que é importante é ter uma vida legítima e plena. Do lado de cá, do Ocidente, nós acabamos hospitalizando a morte. A ideia é estender, a ideia é a mesma, buscar também viver o máximo possível, mas dando extensão à vida, o máximo possível. Não importa se vai ser numa cama, em estado vegetativo. Não, o que importa é estender ao máximo possível. Coisa que do lado de lá, ou dependendo do nível, de como você encare a vida, não tem sentido nenhum. Não é por acaso que agora, no Ocidente, em vários países ocidentais, a ideia de tipos de eutanásia e de outras maneiras de lidar com a finitude da vida física está em debate em vários lugares. Sim. Legitimamente. Inclusive, é uma das disciplinas do curso de neurociências que eu fiz, é justamente como lidar com a morte, né? É umas disciplinas estudadas em uma pós-graduação por uma instituição de renome, né? Então, até isso, hoje em dia, foi alterado. E pegando o gancho do capítulo, como lidar com a morte, a gente teria que avaliá-la e lidar com ela de maneira racional e de maneira emocional. Sim. As duas se complementam, né? Será que deu? Cara, eu acho que dá para dar uma esticada, já falando de estender, dá para dar uma esticadinha, né? Bom, 2 minutos para o final. Então, assim, eu acho que, voltando às origens desse papo, a parte emocional, cara, eu acho que ela deve ser trazida para perto, né? Que eu acho que a gente acaba perdendo muito vivendo em um universo predominantemente racional, né? Onde as coisas perdem o gosto, né? Ficam neutras, ficam sem brilho, ficam sem cor, né? Então, aprender a lidar com isso, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos, acho que é o grande desafio que nós temos, né? Passar a se observar mais, passar a compreender que essas coisas fazem parte de nós. Então, a emoção somos nós, o instinto está em nós, e não vai ser renegando isso a uma esfera que não faz parte de você que você vai conseguir viver em plenitude. Se a gente vai, né, vou apelar aqui para um dos meus ídolos aí, que é o Carl Jung, né? Que a gente só vai conseguir alcançar a completude, né, justamente aceitando todos os aspectos que fazem parte de nós, inclusive aqueles que nós não gostamos, né? Uhum. Então, eu acho importante essa reconciliação com um lado muitas vezes esquecido. Obviamente, existem extremos dos dois lados, né? Como você mesmo mencionou, uma pessoa extremamente emotiva, que não tem o mínimo controle sobre si própria, pode fazer, né, ou cometer grandes
se enfiar em grandes problemas ou cometer crimes, provocar tragédias, etc. Ao passo que o raciocínio extremo, que é isso que a gente está tentando criticar aqui, pode levar as pessoas a terem uma vida sem cor, sem sabor, apartadas de toda uma possibilidade de sentir, de vivenciar, que apenas a emoção e o universo subjetivo podem proporcionar. Muito bem colocado. Genial. Deu, então? Deu. 1 hora certinha. Bom, então eu queria aqui mais uma vez agradecer a sua presença sempre inestimável e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Foi uma emoção. Corta!